Olá, Sebrae Delas está começando e hoje a gente vai falar sobre trajetórias que se constroem com coragem, capacitação e muita representatividade. A gente começa conhecendo a história de uma empreendedora que saiu do norte do país, conquistou espaço no cenário nacional, hoje é referência em finanças empresariais e liderança feminina. Seja muito bem-vinda, Giovanni. Gratidão, Cibele, prazer em te rever. Muito bom te receber agora aqui no estúdio, né? Para você apresentar um pouco do seu trabalho pra gente, também sua parceria com o Sebrae e toda a essência que você também transmite no seu trabalho. Perfeito. Começa contando pra gente sobre o seu trabalho hoje. Hoje, como tu falastes, hoje eu represento a Destina Finanças Empresariais. Uma empresa que eu fui CEO e fundadora, na época, já tem uns aninhos, há 18 anos atrás, ela se chamava Conceitos Capacitação Empresarial. E aí eu decidi dar um up. Então, ano passado, eu fiz toda uma repaginada no negócio e, junto com uma equipe, a gente conseguiu dar um outro nome para a empresa. Então, hoje ela se chama Destina Finanças Empresariais. E o foco é restrito exatamente para essa gestão financeira dos negócios, principalmente para as empresas de pequeno porte. A gente acaba não conseguindo, a grande maioria das pessoas, e principalmente as mulheres, ter esse destino certo para o dinheiro. Eu falei, é aqui que eu vou alcançar essas mulheres para que elas percebam e fiquem atentas que gerir o seu número, gerir o seu financeiro é o que vai trazer resultado para o seu negócio, para a sua vida pessoal. Você também representa muitas entidades, né? Você transita muito bem e leva a sua representatividade. Isso, bastante. Dá tempo de enumerar todas? Dá, pode então falar. Vamos lá. Hoje eu estou como vice-coordenadora do Núcleo ACIF Mulher, que é a Associação Comercial e Industrial de Florianópolis. A gente tem vários núcleos representativos e eu represento o Núcleo das Mulheres Empresariais. Também estou à frente como líder de um núcleo chamado Grupo Mulheres do Brasil, que é representado enquanto presidência pela Luísa Helena Trajano. E aqui em Florianópolis eu sou uma das líderes desse movimento. Também faço parte, dentro desse mesmo movimento, da co-liderança do Grupo de Igualdade e Letramento Racial e faço parte também da gestão de boas-vindas dele. E, além desses dois, tem também a Câmara Regional da Mulher Administradora. Então, o Conselho Regional de Administração também tem representatividades e eu faço parte da Câmara das Mulheres Administradoras. Estou à frente também de uma liderança que traz toda a representatividade das regionais. A gente está buscando mais administradoras para trazer mais esse fortalecimento para a nossa classe, que precisa. E também hoje sou mentora e influenciadora da Rede Mulher Empreendedora, que também é um movimento nacional e aqui eu represento a Ana Fontes enquanto uma das mentoras e influenciadoras. E, por fim, enquanto representante da ACIF, eu também estou como conselheira do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Sou uma das conselheiras. Fui até ano passado a secretária, mas como eu tive que assumir a vice-coordenação, eu me afastei da secretária, hoje eu sou somente conselheira. Somente conselheira, somente a com conselheira. Toda essa lista. Isso. Como é que você organiza para conseguir ser tudo isso? Empreendedora, mãe, como administrar tantos papéis? Eu te confesso que é agenda. Na verdade, eu nem tenho mais uma agenda, eu tenho um planner. E ele é tanto físico quanto online. Então, todos os meus passos, desde o momento que eu acordo às 5 da manhã para fazer movimento do mantra, né, de orações, até o finalzinho do dia, quando eu passo pelas leituras, estudo e passando por todos esses, né, esses movimentos, eu tenho tudo muito cronometrado. Então, por exemplo, as minhas segundas-feiras são para agendamento interno, para cuidar da saúde, para cuidar da agenda da semana. As sextas-feiras já são para os voluntariados e terça, quarta e quinta eu foco nas mentorias, nas capacitações, nos treinamentos, tudo bem cronometradinho, Cibele, para dar tempo de fazer tudo. É incrível, né? Como o planejamento e também a dedicação ajudam a construir essa trajetória. E você aplica isso também no seu negócio. Sim. Levando isso para os seus clientes. Conta Sim. um pouco sobre como é o trabalho na prática. Perfeito. Como eu te falei, a Destina Finanças Empresariais, o foco dela é trabalhar o financeiro das empresas. Até um tempo atrás, eu também fazia parte do movimento das relações humanas e tudo mais, mas eu entendi que eu precisava nichar. Então, eu foquei há mais ou menos uns 7 anos na área financeira
puramente. Já fazia o financeiro até 18 anos atrás, mas cuidei mais dessa parte a partir de 7 anos atrás. Então, como que é esse trabalho? Imagina que você é uma esteticista e você não tem a menor noção de como precificar o teu produto, porque você sabe muito bem cuidar do rosto das mulheres, cuidar do corpo das mulheres, mas será que o preço de venda que você está cobrando para atender essas mulheres é suficiente para pagar os custos da tua empresa? Então, quando eu estou lidando no dia a dia com essas empresárias, ou com os homens também, que eu também dou consultoria para os homens, o meu foco é esse, buscar a essência. Porque quando você pensa em lucratividade, Cibele, que é o grande foco dos negócios, né, saber se eles tiveram lucro, a gente não consegue determinar se o dinheiro entra ou não no caixa se realmente não houver lucratividade. Porque eu posso até ter grana, mas essa grana, ou seja, esse saldo de caixa não representa lucro de fato. Então, a ideia principal do meu trabalho hoje é identificar se a empresa está tendo lucro ou não. E como é que eu sei se a empresa teve lucro? Quando ela faz uma precificação correta. E se ela não tem essa precificação ideal, correta, justa para o seu bolso, que cubra os seus custos, a gente vai lá e organiza isso para que as coisas de fato aconteçam. E aí, beleza, agora eu já sei como precificar correto, eu já sei que eu tenho lucratividade, agora eu vou cuidar dessa grana. Eu vou cuidar direcionando para as despesas corretas, eu vou cuidar guardando o pouquinho que seja, porque muitas pessoas que não sabem ou ainda não investem pensam que para investir tem que ter milhões. Não precisa. Com R$10, R$50 você já começa a fazer investimento, porque a tua empresa vai precisar dessa reserva, né? Desse caixa de emergência, que seja o nome que você queira dar. O fato é, provisione um valor. Então, todo o trabalho da Destina passa por isso, de você saber seus números, tratá-los da forma correta e gerenciar isso da melhor forma possível. E temos uma surpresa, tá? Conta. Em breve vai sair um sistema chamado GEF, que se escreve GEF, que quer dizer Gestor Econômico Financeiro. Qual vai ser o papel desse sistema? Fazer tudo isso que hoje nós fazemos em planilhas, que eu entrego para elas, são centenas de relatórios, de dashboard, de indicadores via planilhas de Excel, agora serão todas feitas a partir de um sistema de gestão. Concentradas lá. Eu fiquei te ouvindo falar sobre a precificação e fiquei pensando que é um desafio e que você também deve ter se surpreendido, e a própria empreendedora, né, quando vai fazer consultoria, sim, pode se surpreender com o preço, sim, que estava equivocado, muitas exato, vezes. E às vezes é equivocado para mais, tá, Cibele? E aí também acaba perdendo na competitividade, exato, né? Como é que você faz essa identificação e como é que é o retorno delas depois de entender que esse não era o preço? Sabe o que é mais engraçado de tudo? Eu sempre ouço essa frase e pode parecer prepotência, mas não é, tá? Costumam dizer assim, meu Deus, como é caro o curso dela, meu Deus, como é cara a mentoria, será que eu vou conseguir pagar? E não é cara, tá? Depois, se quiser, eu até revelo o valor, não é caro. Mas quando eu começo o trabalho, é impressionante. Um mês, no máximo, as pessoas falam, meu Deus, já está pago, tudo que eu aprendi, já valeu a pena. Por quê? Respondendo a tua pergunta, porque é exatamente onde eu vou buscar. Eu vou identificar o que você está fazendo equivocadamente, porque você aprendeu e está tudo certo desse jeito, entendendo exatamente o que o custo da tua empresa está gerando, o que esse valor que não foi enxergado pode gerar. Então, é muito simples de resolver, mas precisa estar atento a isso, Cibele. E às vezes a correria, o dia a dia da rotina, principalmente da mulher empreendedora que tem trocentas outras mil coisas para fazer, é tão acirrada que ela não se dá esse privilégio de falar assim, meu Deus, eu preciso olhar para esses meus números com mais cautela. E às vezes não tem nem a ver com o dinheiro em si, com a finança, com a falta ou com o excesso do dinheiro, principalmente com a falta. É mais mentalidade, sabe? Comportamento, as ditas crenças limitantes. Então, às vezes é um tratamento, eu meio que vou lá no meu lado coach, dar um quezinho de terapeuta, falar assim, ó, quem sabe vamos tratar isso na terapia, vamos procurar uma psicóloga para lidar com isso. Eu estou te falando isso porque é comum.
É muito comum, a grande maioria das empresas elas acabam não sabendo lidar com as finanças porque tem algum lado comportamental que impede, independente dos motivos, independente. E aí depois avança assim que identifica e trata, né? Exato. Aí fica mais fácil de lidar. Diavani, tu pode adiantar uma dica para quem está assistindo, até se interessou na consultoria, nas mentorias, mas como precificar? Hoje, se elas estão assistindo e pensando, será que está certo? Como é que eu faço para entender esses números? Porque depois que passa por você, elas aprendem aquilo, né? Conseguem replicar em outros produtos que possam vir à frente. Sim. O que você pode dar de dica em relação a isso? Vou até olhar bem para ti, tá? A primeira coisa que tu precisas fazer quando você decide abrir um negócio, ou até mesmo você já tem esse negócio, é olhar para os teus custos. As famosas despesas, né? O que você precisa pagar, não somente ao longo do mês, ao longo do ano, porque o grande erro da grande maioria das pessoas é achar que foca aqui nessa despesa de hoje, ou seja, na despesa desse mês. Para quem já tem um negócio mais construído, nós temos ali 13º, final do ano, né? Ao longo do ano tem férias, você tem aí esqueci a palavra do alvará de funcionamento. Então, isso tudo são despesas, são custos que você tem ao longo do ano que precisam estar inseridas na precificação. Tudo tem que ser diluído. Tudo tem que ser diluído, exatamente. Então, a minha dica é, olha primeiro para as suas despesas, para os seus custos. Quebra isso aí, rateia, dilui, e aí agora, opa, em cima disso aqui, quanto eu preciso para colocar no meu bolso depois, né? Não só no bolso da empresa enquanto gerar mais investimentos, mas também para que você possa se pagar enquanto lucratividade para você. Não estou nem falando do Prolabore. Prolabore já é obrigatório para a empreendedora, porque ela rala pra cacete, né? Então já é obrigatório. Então é isso, olha para as suas despesas, olha para o seu custo em primeiro lugar, senão você não vai precificar correto. Como é que foi o seu encontro de jornada com o Sebrae? Olha, quando a Juliana me chamou, foi muito interessante porque eu tenho até hoje os certificados. Dos cursos. Eu fiz um vídeo mandando para ela porque me remeteu assim, e eu, cara, me emocionei, muitos. Desde o momento que o Empreende foi lançado, há 1900 Adão e Eva, lá atrás. E aí eu fui e finalizou lá na minha região, em Itaituba, no momento do Empretec. Ali foi a virada de chave, sabe, Cibele? Porque o que eu percebi? Que eu podia avançar muito mais. Eu tinha um sonho muito grande para a minha região, mas eu percebi que eu podia ir além. E foi naquele momento que veio a virada. E aí eu saí de Itaituba, no Pará, para conquistar o Brasil. Quiçá o mundo. Quiçá o mundo, porque todo mundo precisa saber sobre sua precificação e sobre sua lucratividade. Exato, uma construção, isso. Né? E aqui foi outro processo de construção, mais não só de informação, de capacitação, mas dessa representatividade, desse compartilhamento com outras mulheres, participando de eventos, participando do Sebrae delas, contribuindo com essas outras mulheres mais, entregando aquilo que um dia eu aprendi. E você fez essa entrega, inclusive, no Dela Summit, Verdade. Né? Conta pra gente como foi. Isso. Tivemos aquela entrevista, né, onde a gente falou mais do cunho pessoal, dessa coisa da representatividade, do companheirismo com outras mulheres, mas também falei um pouco das ações, de todo o trabalho em um painel que foi dividido, vamos dizer assim, né, compartilhado com outras duas grandes mulheres negras que, graças a Deus, assim, é um setor que eu gosto de representar e represento com muito carinho. Como é que é para você esse momento de conexão? Porque o Delas promoveu isso de forma integral ali, né? Tanto nos painéis, com vocês compartilhando esse espaço, quanto depois com as trocas de expertises, de dores também, de conhecimento. Como é que foi? E como é que você acha que isso agrega na vida da empreendedora? Primeiro ponto é, quando você está em movimento, quando você se predispõe a estar em outros lugares, principalmente em onde outras empreendedoras estão, você começa a pegar um pouquinho das dificuldades e tudo que outra conquistou para compartilhar. Então, esse movimento de conhecer outras mulheres me trouxe muita sabedoria, mas também me permitiu entregar muito do que eu conheço. Essa semana mesmo teve uma que me chamou no Instagram e falou assim, de onde que nós nos conhecemos? E eu sou bem metódica, tá? Bem burocrática, sou administradora, né?
Eu tenho mania de colocar todas as pessoas que eu conheço, se é via WhatsApp, se é via Instagram, oi, nos conhecemos em tal lugar. E aí eu fui buscar lá no início da conversa e falei assim, nós nos conhecemos no Sebrae delas. Provavelmente você estava lá no painel onde eu estava palestrando. E essa troca ela é importante porque ela vai gerar esse compartilhamento de conhecimento. Eu sei muito sobre finanças, mas talvez eu não saiba sobre jornalismo. Por que não estar aqui conversando com você sobre? Vai que um dia você resolve ser uma jornalista independente e queira saber precificar, né? É o caminho para muitas, né, Giovanni? E eu queria que você desse dicas também como a Giovanni é empreendedora, porque você entende muito de finanças, já é a sua expertise, sua formação, a sua dedicação toda, mas a gente sabe que os desafios eles vão além, né? Além das finanças. Assim como você auxilia muitas nessa área, você também precisou se capacitar nas outras. Isso. E é interessante porque nós estávamos falando sobre uma desses desafios, né? Que é a coisa do marketing. Eu não tenho muita competência no marketing e não é meu foco. Não preciso. Então, eu faço muito essa coisa das trocas, de buscar profissionais que realmente entendam sobre, para eu focar no meu. E com relação a capacitações, eu sempre busco, porque eu acho importante eu entender para discutir com a pessoa sobre. Então, não é porque eu não sei fazer um vídeo para postar que eu não vou dizer o que eu quero e o que eu não quero e o que fica ideal. E para isso precisa conhecer. Exato. Né? Então, eu fiz muitas capacitações, até para o meu sistema, Sibeli. Eu inventei de fazer um curso, não sei se eu posso falar o nome da empresa, Pode, claro. Na 49 Educação, que descobri através do Sebrae, inclusive, em uma das palestras que eu estive aqui. Lá. E eu fui inventar de fazer o curso, jurando que eu ia dar conta de fazer o sistema sozinha. E não dei, precisei contratar uma empresa para fazer isso. Então, eu vejo que é essa busca contínua. Você nunca sabe o suficiente. Dentro do marketing, não só o marketing televisivo ou publicitário, tem uma coisa muito importante, que é o tempo, né, de cada produto. E a gente tem ali o tempo da maturidade. Tu sabias que ali é o momento que muitas empresas quebram? Que elas se acomodam. E quando a gente trabalha com informação, que é o meu caso, da entrega de conhecimento para outras pessoas, se eu parar de buscar capacitação, se eu parar de buscar conhecimento, eu vou ser só mais uma no meio da multidão. E isso é uma coisa que eu não quero ser. Eu vim para causar impacto nesse mundo. E o mundo tão acelerado, né? Precisa acompanhar. Exato, bem isso. Giovanni, qual que é o recado que você traz para elas com todo o seu aprendizado dessa jornada, de erros e acertos, de tentativas e de entender que tem que continuar? Eu acho que o recado é esse, nunca abra mão. Não vou nem falar desistir, porque eu acho que para a mulher essa palavra não existe. Então, não abra mão. Por mais difícil, por mais desafioso que seja, busque alternativas. Peça ajuda, porque né, as mulheres também têm mania de não querer pedir ajuda, querer resolver tudo sozinho. Peça ajuda para alguém próximo da família, peça ajuda para um profissional. Terapia é muito importante. Então, o meu recado é, nunca abra mão dos seus sonhos, das suas conquistas, porque eu nunca imaginei que um dia eu estaria aqui com a Sibeli. Mas eu sabia que eu queria ser alguém de impacto na vida das pessoas. E é sobre isso, eu saí lá do interior do Pará, de uma cidade chamada Itaituba, e vim conquistar o Brasil todo. E hoje estou aqui em Floripa, podendo contribuir com uma série de mulheres que com certeza olham e me veem como espelho para elas chegarem onde elas chegaram. Como referência. Como referência. Muito obrigada pela sua presença. Gratidão. Você é sempre bem-vinda, a gente vai seguir te acompanhando. Sempre. Vai voltar com certeza. Bom trabalho para você, sucesso. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Daqui a pouco a gente vai conhecer uma empreendedora que transformou a conexão com a natureza em um negócio de ecoturismo com o apoio do Sebrae. O Sebrae delas volta já. Estamos de volta e agora a gente vai acompanhar a jornada da Maristela, proprietária da Bicho do Mato, uma empresa de ecoturismo que nasceu de uma paixão pela natureza. Ao longo dessa caminhada, a Maristela buscou capacitação, participou de trilhas e eventos do Sebrae e teve o seu trabalho reconhecido com prêmios, fortalecendo o crescimento do negócio. Nós fomos até Videira para conhecer de perto, olha só.
Foi cercada pela natureza e instalada em um dos territórios mais ricos do interior de Santa Catarina que uma história inspiradora de empreendedorismo começou a ganhar forma com a agência Bicho do Mato. Nasceu no auge da pandemia, quando todo mundo se isolou dentro de suas casas, inclusive eu trabalhei em home office nessa época. Eu comecei a buscar coisas, roteiros para fazer na minha cidade, né, no município de Videira. Então eu comecei a procurar as cachoeiras, os atrativos naturais que existiam na região, né? Então todo final de semana eu estava na trilha, estava postando uma imagem bonita nas redes sociais, e a partir daí várias pessoas também em isolamento começaram a me procurar porque queriam fazer parte dessas atividades, e assim eu comecei a fazer os primeiros grupos, lógico, não pagos. A Bicho do Mato era um grupo de caminhada, então tinha uma atividade, quem queria ir sem custo, né? Então começou com um grupo de caminhada e pessoas em busca de algo para fazer para dar uma aliviada na mente em virtude do isolamento. Dados do Sebrae mostram que o ecoturismo cresce no Brasil e já responde por 60% do faturamento das pequenas empresas turísticas. Com as belezas naturais de Videira, essa tendência encontra terreno fértil. A Bicho do Mato hoje é referência em ecoturismo e eu tenho orgulho em falar isso. Não só no nosso município, mas na nossa região. Hoje, todos os produtores, eu falo produtores rurais porque quem busca uma nova forma de renda, né, no interior são os produtores que têm um atrativo lá parado, querem fazer uma trilha, querem abrir uma visitação para um atrativo natural. A Bicho do Mato ela se torna referência para todo mundo que quer começar, para guias locais, para outras agências aqui. Então a gente passa a ser essa referência como um ponto de apoio e também até orientação, né? É nesse cenário que a Bicho do Mato se posiciona, conectando o potencial do território a experiências de ecoturismo. Eu comecei a ver as belezas naturais que existiam na nossa região que antes eu não dava conta, né? Como uma boa viajante, eu buscava atrativos, buscava locais para conhecer, mas bem longe do município de Videira. A partir do momento que as pessoas começaram a buscar esse contato com a natureza, eu percebi que a Bicho do Mato poderia sim ser uma oportunidade de negócio. Há 5 anos atrás, não existia tanto turismo de contato com a natureza, né? As pessoas buscavam outra modalidade de turismo, mas em virtude de toda essa movimentação no mundo por conta da Covid-19, as pessoas começaram a buscar o contato com a natureza como uma forma de relaxamento. Então, eu acredito muito que a Bicho do Mato é uma volta para suas origens. Na época que os nossos pais caminhavam descalço, iam para o mato, iam tomar um banho de cachoeira. Então, é isso que nós estamos resgatando e trazendo um pouco para o dia a dia das pessoas. A Bicho do Mato aposta em um ecoturismo que vai além da paisagem. Mais do que levar pessoas a lugares, a proposta é criar experiências com significado. Existe muita conexão entre as pessoas que estão participando e também muita conexão com a natureza. Nós incentivamos muito aquela parada, aquele tomar um banho de cachoeira, deixar que a água leve embora todas as preocupações, né? Que ajude a pessoa a tomar uma decisão, liberar um pouco as energias, colocando os pés em contato com a terra, a mão nas árvores. Nós somos um pouco psicólogo, né? Os guias auxiliares que trabalham comigo são todos psicólogos. Então as pessoas, elas vêm, elas desabafam, elas encontram outras pessoas que estão passando por situações parecidas. Eu percebo a mudança na vida da pessoa, a leveza, o reencontro consigo mesmo, a força que a pessoa busca para passar por aquele momento difícil que ela está enfrentando. É uma forma de conhecer esse lado turístico rural, que tem muitos lugares bonitos aqui na nossa região e às vezes a gente não conhece por, às vezes, ficar em casa, ficar meio desmotivado, e assim você dá o primeiro passo e buscar essas novidades que tem na região. O que mais marcou nessa experiência foi ter conseguido degustar dos produtos rurais que teve hoje nesse passeio. Além das paisagens, que são muito bonitas, essa questão da família estar junta com o turismo. Então a família
está buscando isso também como agregar valor para o empreendimento deles. Ao longo dessa trajetória, o Sebrae teve papel estratégico na estruturação do negócio. Por meio de trilhas como rodadas de negócios, Jornada Startups, Delas Summit, Startup Summit e Viva SC, conectando a Bicho do Mato à gestão, mercado e novas possibilidades de crescimento. Meu primeiro contato com o Sebrae foi no Startup Summit, em torno de 2 anos atrás, e em seguida com as rodadas de negócio. A minha formação inicial é tecnologia, então o Startup Summit me traz essa visão da questão da tecnologia, da expansão do mercado, o que a gente pode inovar dentro da agência, né? Como nós, agência de ecoturismo, podemos inovar. E em seguida da Startup Summit, eu tive contato com o Delas Summit, que para mim, eu acho que foi o mais primordial da minha vida, ter esse contato com outras mulheres empreendedoras. Foi no Delas Summit que a trajetória empreendedora ganhou ainda mais força, a partir do contato com outras mulheres e novas visões de negócio. Nós, como mulheres, eu principalmente, né, que trabalham num ramo, querendo ou não, esse ramo de guiamento, esse ramo de ecoturismo, ele é praticamente, digamos, 70%, 80% masculino ainda. Então, eu exerço atividades num ramo ainda que é liderado por homens. E o Sebrae Delas me trouxe essa força também, né, para seguir no meu caminho, conseguir inovar na agência e ter visão, né, de futuro, de outros rumos que a gente pode seguir e crescer. Além da troca e do fortalecimento da liderança, o Delas Summit foi palco do reconhecimento desse trabalho, com o 3º lugar no Prêmio Sebrae Mulher de Negócios. Esse reconhecimento, ele faz com que o mercado tenha um olhar diferente para Bicho do Mato, né? Que não é uma simples agência, né? Não menosprezando quem está começando, mas a gente também teve um começo e os começos não são fáceis. O mercado passa a olhar de forma diferente, né? Ele começa a validar a nossa agência, né? Começa a olhar a nossa agência de uma forma melhor. Quando o propósito encontra direção, o resultado é crescimento com sentido. Uma trajetória construída passo a passo, com raízes no território e olhar voltado para o futuro. Hoje nós vemos uma Maristela mais resiliente, né? Mais resiliente com o mercado, uma empreendedora bem atenta com tudo que está acontecendo ao redor, né? Muito atenta a tudo que está surgindo no mercado, e uma Maristela que com muita vontade de inovar, com muita vontade de crescer e de continuar trazendo esse bem-estar para a vida das pessoas, porque é isso que motiva, né, a Bicho do Mato a caminhar dia a dia. Histórias como essas mostram que quando mulheres investem em conhecimento, se conectam e ocupam espaços, o resultado vai muito além do negócio. O Sebrae Delas fica por aqui, a gente se encontra no próximo programa, sempre aqui na TV Inova. Até lá!